Olá, querido intercessor. Como é bom estar com você para compartilharmos desse material tão precioso, esse tema tão lindo que nós temos trabalhado com você aqui no Guia de Estudos 3, sobre sermos cheios do Espírito Santo, para orarmos, para abençoarmos povos, nações, para abençoarmos famílias, lideranças. Nós temos aprendido sobre muitos temas aqui pelos quais o intercessor deve se concentrar, ele deve orar, ele deve buscar em Deus vitórias. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a pastora Simone Shen. Ela esteve muito tempo no campo missionário. Hoje ela está conosco no ministério da Primeira Igreja Quadrangular de Curitiba. E ela tem muita história para contar, muitas coisas assim lindas, e ela vai compartilhar conosco, e nós vamos estar trabalhando agora uma série com vocês, né? Vocês vão estar nos ouvindo nos próximos encontros, assim como uma sala de entrevistas aqui, um bate-papo, e nós vamos estar passando para você alguns princípios muito importantes para que você ore com mais clareza, né, pela obra missionária, que você abençoe, que você ame o mundo através da intercessão. Essa é a nossa visão. Então nós vamos aqui juntos conversar agora com você. Então, pastora Simone, cumprimento o pessoal aí. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer poder abençoar aqui nesses encontros, você que tem se colocado aí como intercessor, né, pela obra. E eu creio que vai ser um tempo muito especial aqui juntos. Nós vamos para o nosso encontro 35, chamado As Nações. E ali nós vamos compartilhar com você alguns princípios muito especiais. E eu quero já iniciar com a primeira pergunta. Pastora Simone, Deus tem um chamado ao seu povo para ser um abençoador de povos e nações. O que isso significa? Quando nós entendemos, pastora Jane, que o coração de Deus é para abençoar os povos e todos os povos da terra, e quando a gente vê lá em Gênesis 12 o chamado de Abraão, né? E a gente vê desde lá do chamado de Abraão o coração de Deus ali, porque Deus chamou Abraão para abençoar as nações que existiam naquela época. Quando a gente estuda missiologia, a gente usa um termo, né, que é missão centrípeta. O que quer dizer isso? É que através da obediência do povo de Israel, através do exemplo do povo de Israel, as nações então seriam atraídos para o povo de Israel e seriam abençoadas. Hoje nós temos um outro tipo de missão, mas que a missão continua mesmo, o desejo de Deus continua o mesmo, que é abençoar as nações, mas o que nós chamamos de missão centrífuga, que é o quê? Que é a igreja indo para fora. A igreja indo para todos os povos, né? Tanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então a gente vê desde o Velho Testamento até agora no Novo Testamento, no tempo atual, independente da estratégia, porque são duas estratégias diferentes. No Velho Testamento, as nações eram atraídas para o povo de Israel pela obediência e pelo exemplo. Mas agora também nós vemos nós indo, né? A igreja indo para os povos para abençoar essas nações. Então a gente vê durante toda a história da Bíblia o desejo de abençoar os povos, para que todos os povos possam ser abençoados. Que maravilhoso. Você se referiu a Abraão, né? Então há um princípio em Gênesis 12, até Charles Spurgeon, ele fala, se refere a esse princípio como a dupla bênção de Abraão, né? Qual que é esse princípio? É um princípio bem interessante, porque ali então a gente vê em Gênesis 12 as duas bênçãos, né? A primeira bênção, Deus abençoando Abraão, e a segunda era a consequência. Então, Deus abençoou Abraão, mas por uma causa também, para que ele pudesse ser bênção para as outras nações. Então, a gente, às vezes, né, como cristão, como igreja, a gente pensa um pouco egoísta e a gente pensa assim, né, Deus me abençoa e eu fico aqui com a bênção. Não, a bênção de Deus sempre é para abençoar os outros.
Deus nos abençoa para abençoar a nossa vizinhança, aqueles que estão ao nosso redor, o nosso país, os povos, aqueles que não são alcançados. Então, quando nós recebemos a bênção de Deus, não é para ficar para nós mesmos. E é isso que Deus fez com Abraão. Deus falou: eu vou te abençoar e também outros povos, outras nações. Era uma dupla bênção, né? Outras nações serão abençoadas através de você. Deus sempre vai nos abençoar para que a gente possa compartilhar a bênção dele para as outras nações. E é isso que diz lá no Salmo, né, 67, no versículo 1 e 2, que diz assim, ó: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, o Deus da salvação entre todas as nações. Que lindo. É lindo esse salmo, né? É um salmo missionário e é um salmo que fala do coração de Deus, que Deus nos abençoa para que a gente possa repartir. À medida que nós somos abençoados, nós somos cheios de Deus, então as nações também podem usufruir dessa bênção dele. Amém. E nós estamos falando com intercessores, e como os intercessores, né? Como a obra da intercessão, ela é abençoadora de nações? Então, a gente precisa entender, às vezes a gente fala assim, né? Aquele missionário foi lá e fez, mas na maioria das vezes, na verdade, foi o intercessor que chegou primeiro. Eu gosto de fazer essa analogia, que o intercessor é o João Batista, né? O que abre o caminho, é aquele que vai à frente. A gente tem muitas histórias de missionários, muitas histórias de missionários que haviam pessoas orando, e o próprio missionário orando anos, mas aquela terra foi preparada através da intercessão. E aí aquele missionário chegou lá e a porta foi aberta, mas não foi pela estratégia missionária, foi pela intercessão. E a gente vê no mundo muçulmano, principalmente, que não tem como você falar de Jesus sem ter um respaldo de intercessão. Então a intercessão, ela abre caminho, e a intercessão é que segura as cordas do missionário no campo. Ela faz essas duas coisas. Não tem como você ir para o campo sem um respaldo, né, de intercessão. Não tem como você fazer a obra missionária sem um respaldo de intercessão. A intercessão é fundamental, porque senão o missionário vai morrer no campo. Ele vai morrer. Porque, na verdade, o que segura a gente é as orações. É no mundo espiritual. E as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual. Precisa ter uma quebra no mundo espiritual. Para isso, exige a intercessão. Você está ouvindo, querido intercessor? Que tremendo, né? Como o teu papel, né? A tua missão diante de Deus, ela é fundamental. Como nós podemos fazer a diferença na vida de pessoas, abençoar a obra missionária, abençoar povos, abençoar nações pela obra da intercessão. Ouvindo a missionária aqui, eu espero que isso tenha acordado você, né? Se você está um pouco esmorecido para a oração, vamos lá, vamos ativar em nome de Jesus. Vamos estar na nossa posição, que é uma posição estratégica, como abençoadores de nações. Agora, missionária Simone, conta para nós assim, uma experiência em que você foi abençoada pela intercessão, pelos intercessores. Algo que assim foi notório, né? Porque a gente sabe que muita coisa acontece no cotidiano que nem percebemos, né? Mas que sabemos que Deus operou. Mas também há aquelas experiências que ficaram marcadas, assim, né? Tem alguma experiência assim, que você gostaria de compartilhar com a gente? Sim, eu tenho uma experiência. Eu tenho muitas experiências, mas tem uma experiência bem marcante por causa dos detalhes, né, dessa experiência. Nessa época eu estava em Moçambique, ali no sul do continente africano. E eu era solteira ainda na época, e eu comecei a ficar muito doente. E eu fui em um médico, fui em outro, consultei médicos no Brasil e nada resolvia. E era assim como se eu estava assim, as minhas forças acabando, eu me sentia muito fraca, mas não tinha nem nada assim que comprovasse que eu estava doente. E não compartilhei com muitas pessoas, e numa semana eu recebi um e-mail de uma pessoa, uma intercessora do AMAI, e aqui da primeira igreja,
E ela disse para mim assim, ó, eu estava orando por você e eu vi a sua casa em Moçambique. O interessante, queridos, é que eu nunca tinha postado uma foto da minha casa, né? Então, e ela fez toda a descrição, a casa é assim, a cor da casa, o jardim é assim, tem uma varanda na frente, e ela falou assim, aí tem, do lado tem tipo uma horta, uma plantação, e lá tem um pé de banana, uma bananeira. E ela disse assim, e eu vi lá alguém fazendo uma obra de feitiçaria lá, para destruir a sua vida. E ela, né, no e-mail, ela falou assim, ó, tá lá nesse lugar. Ela fez toda a descrição, né, e aquilo me espantou muito, porque era uma revelação de Deus. E eu me lembro que eu chamei uns outros missionários e a gente foi lá e tirou toda aquela terra, e em Moçambique faz muita feitiçaria, e quando a gente tirou tudo aquilo, tinha uma boneca, e estava então ali, tinha uma obra de feitiçaria para realmente acabar com a minha vida. Então a gente quebrou aquilo, né, orou sobre aquilo, e a partir daquele dia minha saúde ficou normal. Aleluia. Então você vê, né, a obra como Deus mostra, né? Nos detalhes, Deus mostrou aonde estava. E muitas coisas que aconteceram, né, nos 18 anos que estive em África, muitas revelações de Deus, assim, de livramento, de acidentes, né, pessoas dizendo, né, eu tive uma outra experiência de um acidente de carro que eu tive, mas a pessoa, naquela madrugada, por causa do fuso horário, Deus levantou ela estava orando, e realmente Deus me livrou da morte naquele dia. Então, muitas coisas que Deus faz através da intercessão. Sim. E é uma experiência em que você foi a intercessora, quem sabe até por algum outro missionário. Você tem alguma experiência assim também? Sim, eu e meu esposo, a gente sempre, quando a gente estava no Senegal, a gente sempre estava orando por outros missionários, porque a gente via necessidade da intercessão, principalmente em país muçulmano, como a gente estava. E teve uma manhã que a gente estava orando especificamente sobre um casal de missionário. E é bem interessante essa experiência, porque muitas vezes Deus vai levar você não só a orar, mas a agir de alguma forma. A intercessão faz isso, e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes Deus vai levar você a orar, mas também a fazer alguma coisa. E a gente estava orando, e Deus nos levou a orar muito por eles, assim, quase 1 hora orando por eles, e Deus colocou uma palavra no nosso coração: abençoa eles. E a gente não sabia o que era aquilo, mas como abençoar, né? Como que a gente vai abençoar? E a gente pensou assim, será que a gente até pensou alguma coisa, será em material, tal, mas a gente não tinha um dinheiro para dar. E naquela semana a gente ganhou uma grande oferta, mas uma grande oferta mesmo. E a gente entendeu que toda aquela oferta era para aquele casal de missionários. E a gente chamou eles, nós estávamos orando por vocês, intercedendo por vocês, e Deus falou para a gente dar esse dinheiro para vocês. E aquele dinheiro era o dinheiro que faltava para eles comprarem a casa, o terreno do orfanato que eles estavam construindo. Glória a Deus, que tremendo! Então, assim, era o dinheiro exato, né? Então, como Deus, quando leva a gente a interceder, também Deus leva a gente a agir de alguma forma também. Amém. Eu creio que todos nós estamos sendo muito abençoados, não é mesmo? Com essa ministração que nós estamos ouvindo aqui, os testemunhos, e inspirados a assumir o nosso papel, né, como intercessores. Deus tem trazido as nações até nós, né, missionária Simone? Hoje o Brasil tem recebido muitos imigrantes, nós temos muitos estrangeiros no nosso meio. Como que nós podemos abençoar os imigrantes, os refugiados que estão no Brasil? Tem várias maneiras de você abençoar, né? A começar pela intercessão, né? Só de você estar orando, né? Mas assim, você orar, você já vai estar abençoando eles para que... Eu gosto muito de uma indagação que fala sobre os imigrantes. Quem vai chegar primeiro? Quem vai chegar primeiro? Porque a gente vê a história que as pessoas que elas se mudaram para outros países, então quem chegou primeiro é o que conquistou. É o que conquistou o coração dos imigrantes. Por isso a dica que eu sempre falo, né, acho que a coisa mais importante é você ser amigo, ser um acolhedor.
Porque o imigrante, ele está chegando sem nenhuma amizade, ele está chegando sem nenhum contato, ele está chegando sem a família. E você, como amigo de Jesus, você pode apresentar o melhor amigo. É uma estratégia porque o imigrante ele está muito sensibilizado. Ele está num momento de choque cultural, que ele não sabe a língua. Um abraço, qualquer atitude que você vai fazer, isso vai demonstrar o amor de Deus. E vai abrir grandes portas. Então é uma indagação que eu quero dizer, né, que eu quero colocar aqui. Quem vai chegar primeiro? Porque tem muitas outras pessoas que estão chegando primeiro, os muçulmanos estão chegando primeiro, outras religiões que não são a verdade, mas nós como cristãos, como aqueles que servem o verdadeiro amigo, temos que chegar e acolher esses missionários, ser hospitaleiros, né? Acolher mesmo no sentido de dar comida, de abraçar a causa, porque é por aí que eles vão conhecer a Jesus. Aí se manifesta um coração missionário, né? Sim. Não só para aqueles que estão lá fora fazendo a obra de Deus, mas também tendo essa visão missionária em relação ao que chega aqui. Porque se Deus tem trazido, nós podemos aqui mesmo fazer missões transculturais, de certa forma, né? Porque já vamos recebê-los em amor e com o espírito de oração, né? Se tem um vizinho, alguém conhecido, né? Algum colega de trabalho, né? Colocar na nossa lista de intercessão, né? Também, e como disse a missionária Simone, agir, né? E Deus vai nos dar bons momentos e estratégias para que possamos chegar ao coração dessa pessoa. E principalmente estar com o coração aberto e estar sensível ao Espírito Santo de Deus. Esses dias atrás eu peguei um Uber que tinha, e o motorista era do Egito. Eu já morei em países muçulmanos. Então, quando eu comecei a conversar com ele, ele quase não falava português, eu comecei a falar em inglês com ele, e eu comecei a falar com ele, ele ficou todo feliz assim, né? E aí eu pensei comigo, quando que uma mulher no Egito ia conseguir falar com um homem? Era uma oportunidade que Deus estava me dando. Então a gente precisa estar atentos também às oportunidades. Compartilhar o Senhor. Amém. E agora, para a gente fechar, que conselhos, assim, pelo menos um conselho, 2 conselhos que você daria, né, para os intercessores do AMAI aqui, quanto a essa visão, né, de orar pelas nações, povos? Eu queria deixar um versículo que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz assim: seja firmes e constantes. Firmes e constantes na intercessão. Eu sou uma intercessora. E eu sei que muitas vezes a gente não sente aquela vontade de interceder, às vezes a gente não sente aquela emoção, não tem aquela revelação, mas a maioria das vezes a gente não vai sentir isso. Mas creia que Deus está fazendo algo no mundo espiritual. Amém. Por isso, seja firmes e constantes, mesmo quando você não sente nada, mesmo quando você não está vendo resultado nenhum. E eu garanto para você que os resultados a gente vai ver no céu. Os resultados, você vai dar obediência da intercessão, a gente vai ver lá na eternidade, a gente vai se surpreender quantas almas a gente ganhou em outros países, mesmo estando no Brasil. Aleluia. Vamos orar? Nós vamos agora orar, terminamos esse primeiro momento, né? Na semana que vem nós vamos continuar, né? Na parte 2, ok? Você vai continuar participando dessa entrevista aqui e nós vamos aprender ainda muito, né? Juntos e com a missionária Simone. Mas ela agora vai estar orando, né? Vamos interceder? Falamos tanto sobre a intercessão. Vamos interceder e abençoar as nações? Vamos orar. Deus, nós sabemos que o teu coração, Senhor, é para abençoar as nações. E Deus, nós queremos, Senhor amado, ser esses agentes abençoadores através da intercessão. Nós entendemos, Senhor, que tudo acontece no mundo espiritual, Deus. E nós queremos ser, Senhor amado, aquelas pessoas que vão, Senhor, quebrar as barreiras, que vão quebrar, Senhor, os grilhões no mundo espiritual, para que os povos conheçam ao Senhor, para que os povos conheçam a Tua verdade, para que seja revelada, Senhor, a Tua verdade. Amém. Quantos povos ainda não conhecem o Senhor?
Quantos missionários agora, Senhor amado, precisam de uma oração e nós abençoamos os missionários da nossa igreja. Nós abençoamos, Senhor amado, aqueles, Senhor amado, que estão no campo, Senhor, e que estão, Senhor, talvez cansados, Senhor, desanimados. Que o Senhor os fortaleça. Que o Senhor, Pai, carregue eles no colo. Que o Senhor venha, Senhor, com a provisão. Nós oramos, Senhor, por aqueles que estão, Senhor, aflitos. A Tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. E nós oramos, Senhor, por aqueles missionários que estão, Senhor, em tempos de angústia, talvez com problemas financeiros, emocionais, físicos. Nós oramos e clamamos pelo Teu socorro. Amém. Senhor, socorre eles, Senhor, em nome de Jesus. Vá, Senhor amado, aonde eles estão agora, que eles sintam a Tua presença. Que, Senhor, como Senhor, aquela água no meio do deserto, que eles sintam agora, Senhor amado, que eles estão, Senhor amado, recebendo água fresca do Senhor. Amém. Um renovo fresco do Senhor, um bálsamo do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Deus abençoa, Senhor, os nossos missionários, abençoa os trabalhos, Senhor, que eles estão fazendo, abençoa os projetos, abençoa cada família, Senhor, o casamento, os filhos, Senhor, que sejam fortalecidos no Senhor, Pai, que eles fiquem firmes no Senhor, que eles possam, Senhor amado, permanecer fiéis aonde o Senhor chamou, na missão que o Senhor deu para cada um deles, Pai. Nós abençoamos, Senhor, cada um em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Uma ótima semana de intercessão.